Nesse vídeo, eu vou te mostrar 8 coisas que pessoas bem-sucedidas simplesmente se recusam a fazer e como você pode eliminar esses hábitos da sua vida começando hoje. Tem gente que acha que para ser bem-sucedido é só acordar cedo, ler muitos livros e trabalhar duro. Mas as pessoas bem-sucedidas não se destacam apenas pelo que fazem. Elas se destacam principalmente pelo que deixam de fazer. E é exatamente aí que mora a diferença entre quem cresce e quem fica estagnado. Enquanto a maioria repete padrões tóxicos e nem percebe, os grandes empreendedores fazem escolhas ousadas que os colocam acima da média. Você vai perceber que algumas dessas escolhas parecem até contra-intuitivas. São atitudes que vão na contramão do que muita gente ensina, mas que geram resultados reais. Eu mesmo aprendi essas lições à base de erros, quedas e, claro, muita observação. E o mais impressionante é que, quando você aplica essas mudanças simples, tudo começa a se alinhar. Seu foco, seu tempo, sua energia e seus resultados. Então, a primeira coisa que as pessoas bem-sucedidas nunca fazem é não deixar o medo controlá-las. Durante muitos anos, observei que o medo é como um ladrão silencioso. Ele entra de mansinho, tira a nossa coragem do bolso e vai embora sem deixar rastros. Mas aprendi que não é o medo que deve decidir o nosso caminho, somos nós. Toda vez que senti medo, entendi que era ali que eu precisava agir. Sabe aquele frio na barriga quando você pensa em começar algo novo? É justamente esse frio que aponta o próximo passo. Ele não é sinal de perigo, é sinal de que você está prestes a crescer. Em um dos meus primeiros seminários, me vi tremendo por dentro, com medo de errar, de ser julgado, de falhar, mas mesmo assim, subi no palco. E adivinha? Fui aplaudido, de pé. Não porque fui perfeito, mas porque fui corajoso o suficiente para continuar mesmo tremendo. Quando você age apesar do medo, algo mágico acontece. O medo perde a força e a coragem cresce. Coragem não é ausência de medo, é decisão. De avançar mesmo com ele no banco de trás. Você pode aplicar isso agora mesmo. Pense naquela ideia de negócio que vive adiando, naquele curso que você sempre quis fazer, ou até naquela conversa difícil que você está evitando. Pegue o telefone, escreva o e-mail, dê o primeiro passo. Use o medo como bússola, não como parede. E quando você começa a fazer isso com frequência, sua mente aprende que ação é maior que hesitação. E é nesse movimento que começa uma transformação profunda. Segunda coisa, pessoas bem-sucedidas não dão desculpas. Eu aprendi, ao longo dos anos, que as desculpas são como cadeados invisíveis. Elas prendem nosso potencial, limitam nossa visão e nos mantêm estagnados. Toda vez que algo dava errado, era mais fácil apontar o dedo para fora do que olhar para dentro. Mas essa facilidade tem um preço. Ela rouba nossa força de mudar. Quando você se apropria dos seus resultados, até dos ruins, você ativa um poder extraordinário que estava adormecido. Um dos maiores saltos que dei na vida foi quando parei de culpar o mercado, as pessoas ou as circunstâncias. Em vez disso, comecei a me perguntar o que eu poderia fazer diferente, o que estava ao meu alcance. A vida me ensinou que reclamar é confortável, mas agir é transformador. Quem quer crescimento precisa eliminar o hábito de terceirizar a culpa. Porque toda vez que você entrega a culpa, você entrega junto a chave da solução. Se você quer sair da inércia, comece assumindo o controle das pequenas coisas. Se está sem tempo, reveja onde está gastando suas horas. Se está sem dinheiro, analise cada gasto. Corte o que não serve, busque fontes extras. Desculpas são sofisticadas, mas resultados são simples. Quem se acostuma a se responsabilizar por tudo, desenvolve uma mentalidade antifrágil. Terceira coisa. Pessoas de sucesso não perdem o foco nos objetivos. Quando você aprende a proteger o seu foco, é como se construísse um escudo contra o desperdício de vida. A verdade é que muita gente não fracassa por falta de talento, mas por excesso de distrações.
É fácil cair na armadilha de fazer tudo ao mesmo tempo e não concluir nada. Eu aprendi que foco é dizer sim para uma coisa só e não para dezenas de outras. Não se trata de fazer mais, e sim de fazer o que realmente importa com profundidade. Tive uma fase em que tentava liderar vários projetos ao mesmo tempo e o resultado era um só: estresse e pouco progresso. Só quando defini prioridades claras e estabeleci limites, comecei a produzir com qualidade e constância. Se você trabalha em casa, por exemplo, crie blocos de tempo sem notificações, sem redes sociais, só você e sua tarefa. É impressionante o quanto isso aumenta sua produtividade e te aproxima dos seus objetivos mais rápido do que parece. Proteger o foco é também gerenciar sua energia. Dormir bem, se alimentar com inteligência e fazer pausas estratégicas são ferramentas de performance, não luxos. A mente não funciona sob excesso contínuo. Grandes realizadores são mestres em simplificar o que os outros complicam. Eles escolhem um objetivo, eliminam o ruído e caminham com firmeza. E nesse caminho, naturalmente, descobrem algo ainda mais poderoso. Quarta, pessoas de sucesso não ficam presas no passado. Durante muito tempo, vi pessoas carregando o passado como se fosse uma mochila cheia de pedras. Cada erro, cada arrependimento, cada má decisão pesando nos ombros e travando os passos. Mas a verdade é que o passado não está ali para ser um castigo. Ele está ali para ser um professor. Quando você decide aprender com o que viveu, tudo muda. Você deixa de se culpar e passa a se construir com mais consciência e clareza. Eu mesmo cometi erros graves nos negócios. Perdi dinheiro, perdi tempo, perdi oportunidades. Mas em vez de me afundar em arrependimentos, sentei e escrevi tudo o que aprendi. Isso virou meu mapa de crescimento. A má decisão de ontem pode se transformar na sabedoria de amanhã, desde que você esteja disposto a olhar com maturidade. O segredo está em refletir sem se prender. O passado só tem poder sobre você se você o deixar no banco da frente. Não é diferente com os acertos. Muita gente se agarra ao que deu certo como se fosse um troféu eterno. Mas o que funcionou ontem pode não funcionar hoje. Se você fica preso ao antigo sucesso, fecha as portas para novas versões de si mesmo. O passado serve de referência, não de residência. Use ele como degrau, não como prisão. E quando você faz isso, naturalmente se abre espaço para um novo tipo de movimento. Quinta, pessoas de sucesso não pensam negativo. Se tem uma coisa que suga a energia mais rápido que um dia mal dormido, é a convivência com negatividade. É como estar debaixo de uma nuvem que não para de chover reclamação, julgamento e pessimismo. Durante anos, ensinei que aquilo que você permite ao seu redor influencia diretamente aquilo que constrói por dentro. Não é frescura, é sobrevivência emocional. Pessoas de sucesso filtram conversas, ambientes e até os próprios pensamentos com muito critério. Te dou um exemplo prático. Eu costumava almoçar com um grupo que só falava de problemas, crise e política. Saía daqueles encontros mais cansado do que entrei. Um dia decidi mudar. Passei a almoçar sozinho, com um bom livro na mão, e a diferença foi absurda. Um livro como O Poder do Subconsciente, por exemplo, vale mais do que horas de conversa negativa. Às vezes, se afastar é o melhor presente que você pode se dar. E isso vale também para o que você diz a si mesmo. Pensamentos autodepreciativos, crenças limitantes e vitimismo não têm lugar em uma mente que busca crescer. Sempre que algo der errado, troque o "isso sempre acontece comigo" por "o que posso aprender com isso?". Essa simples troca muda sua postura diante da vida. Quando você para de nutrir a negatividade, começa a alimentar um tipo diferente de força interior. Sexta, pessoas bem-sucedidas não ficam se comparando com outras. Comparar-se constantemente com os outros é como correr uma maratona olhando para o lado o tempo inteiro.
Além de cansar, você tropeça no próprio caminho. A verdade é que sempre vai existir alguém com mais dinheiro, mais seguidor, mais experiência. Mas isso não faz a sua jornada menos valiosa. Quando você entende que cada um tem seu ritmo, sua bagagem e seus desafios, fica mais leve seguir em frente. A comparação só faz sentido se for com quem você era ontem. Lembro de uma jovem que me procurou desanimada, dizendo que via todo mundo prosperando nas redes sociais enquanto ela ainda batalhava no início. Eu disse a ela: "Você está olhando para o palco dos outros, mas não viu os bastidores. A grama do vizinho pode parecer mais verde, mas talvez seja artificial. Em vez disso, celebre o seu progresso, mesmo que pareça pequeno. Um bom exercício é manter um diário de vitórias. Anote tudo que você conquistou na semana, por menor que pareça. Quando você foca em sua própria evolução, começa a perceber o quanto já caminhou. E isso traz motivação genuína, porque vem de dentro. Gente de alto desempenho se inspira nos outros, mas não se define por eles. Elas entendem que existe espaço para todos brilharem, sem precisar apagar a luz de ninguém. E é com essa mentalidade de abundância que se abre um novo tipo de postura diante da vida. 7ª. Pessoas de sucesso não se deixam dominar pelas suas emoções. Um dos maiores sinais de maturidade é aprender a sentir sem se afogar. Emoções são naturais, são humanas, são parte do jogo. Mas quando você deixa que elas dirijam, sua vida acaba tomando decisões que depois precisa consertar com arrependimento. O segredo está em criar uma pausa entre o que você sente e o que você faz. Esse espaço entre estímulo e resposta é onde mora o poder da escolha. E quem aprende a escolher com consciência, escolhe com liberdade. Já tive dias em que acordei mal-humorado, cansado, irritado, e ainda assim precisei subir num palco e entregar o meu melhor. O que me salvou não foi fingir que estava tudo bem, mas reconhecer o que sentia e não deixar que aquilo definisse o meu comportamento. Técnicas como respiração consciente, escrita terapêutica ou até uma caminhada curta ajudam a recobrar o eixo. Você não precisa ser refém do seu estado emocional. Basta aprender a reposicionar a mente. A pessoa bem-sucedida não é a que nunca se descontrola, mas a que percebe quando está saindo do eixo e sabe voltar. Ela desenvolve resiliência, e essa resiliência vem da repetição. Quanto mais você pratica o autocontrole, mais forte ele fica. E isso não significa reprimir emoções, mas sim redirecioná-las. Emoções são como energia. Se você canaliza, bem, elas constroem. Se não, elas destroem. E é aí que começa a mágica do verdadeiro domínio pessoal. 8ª coisa. Pessoas de sucesso não perdem tempo. Uma das maiores riquezas que você pode ter na vida não está no banco, está no relógio. O tempo é a única moeda que, uma vez gasta, nunca mais volta. E por isso, pessoas de alto desempenho tratam o tempo como um ativo precioso. Elas não dizem "não tenho tempo", elas dizem "isso não é prioridade". A forma como você organiza seus dias revela o que você realmente valoriza. Quem cuida do tempo, cuida da vida. Tive um mentor que me disse uma frase simples, mas que nunca esqueci. Se não estiver no seu calendário, não vai acontecer. Comecei a agendar meus blocos de leitura, de estudo, de planejamento, e foi aí que meu dia começou a render de verdade. Coisas como revisar metas no domingo à noite, definir 3 prioridades por dia e eliminar tarefas que não agregam se tornaram rotina. O tempo passou a trabalhar a meu favor, não contra mim. E tem mais. Dizer não é um superpoder. Dizer não ao excesso de reuniões, ao celular sem propósito, ao conteúdo que não te agrega. Cada não que você diz ao que é irrelevante é um sim ao que realmente importa. O perfeccionismo rouba tempo, a indecisão consome tempo, a procrastinação assassina tempo. Quem entende isso começa a proteger seus minutos como um guardião. E a vida, em troca, começa a fluir com mais leveza.
Se você chegou até aqui, já percebeu que o sucesso não é uma questão de sorte, nem de talento isolado. É uma construção diária, feita de decisões conscientes. E o mais curioso é que não são grandes revoluções que mudam a vida, são os pequenos ajustes de mentalidade e comportamento que fazem tudo girar. Agora, a pergunta que fica é: você vai continuar alimentando os velhos hábitos ou vai começar a agir como alguém que sabe onde quer chegar? O que está te travando hoje pode ser exatamente aquilo que você precisa abandonar. Talvez seja a comparação constante, a procrastinação disfarçada de perfeccionismo, ou até aquela desculpa bem construída que te impede de avançar. A escolha é sua. Mas uma coisa é certa: quem decide mudar, muda. E quem muda, transforma. Não só os resultados, mas o próprio jeito de existir no mundo. Então me conta nos comentários: qual dessas atitudes você vai eliminar da sua vida a partir de hoje? Eu quero saber da sua jornada. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui você vai continuar aprendendo, crescendo e recebendo os conselhos que poucos têm coragem de dizer, mas que fazem toda a diferença.